Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem cadeado, não tem vigilância, e ainda assim mantém você preso. Preso em pensamentos, preso em memórias, preso em alguém que talvez já tenha ido embora há muito tempo. E o mais estranho de tudo, essa prisão não foi criada pela outra pessoa, foi criada dentro de você. Agora me diga com sinceridade, quantas vezes você já tentou esquecer alguém, mas acabou pensando ainda mais? Quantas vezes você disse para si mesmo, agora acabou, eu vou seguir em frente, mas, no silêncio, voltou a lembrar de tudo, das conversas, dos momentos, do que poderia ter sido. E, mesmo sabendo que aquilo não te fazia bem, alguma parte de você insistia em segurar, insistia em não soltar. Isso dói. Não porque você é fraco, mas porque você se apegou. E aqui está uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga isso. Você não está sofrendo pela pessoa, você está sofrendo pelo apego. E existe uma diferença enorme entre os dois. Porque a pessoa pode já ter ido, mas o apego continua. Ele permanece nos seus pensamentos, nas suas expectativas, nas histórias que você ainda conta para si mesmo. Agora, pense nisso com calma. Se essa pessoa realmente fosse exatamente como você imagina, você estaria sofrendo assim? Ou será que você está preso a uma versão idealizada, a uma imagem que você construiu, a um e se que nunca aconteceu? O estoicismo trata isso de forma direta, sem romantizar, sem ilusão. Ele ensina que o sofrimento não vem apenas da perda, mas da resistência à perda, da recusa em aceitar o que já é real. E aqui está o ponto mais importante desta introdução. Você não precisa esquecer alguém para seguir em frente. Você precisa aprender a soltar. E soltar não é apagar, não é fingir que não existiu, não é ignorar o que você sentiu. Soltar é parar de segurar, parar do revival, parar de alimentar algo que já não está mais acontecendo. E isso é muito mais difícil do que parece, porque o apego cria uma sensação de controle, mesmo que ilusória. Você sente que, enquanto ainda pensa, ainda existe alguma conexão, alguma possibilidade, alguma chance. Mas na prática, isso só prolonga a dor. Agora, existe uma pergunta que você precisa encarar. Você está tentando seguir em frente, ou está tentando manter algo vivo dentro de você? Porque são coisas completamente diferentes. E enquanto você não for honesto com isso, vai continuar preso. O estoicismo não te pede para parar de sentir, mas te ensina a não ser controlado pelo que sente. Te ensina a observar suas emoções, sem se afogar nelas. Te ensina a entender que sentir falta não significa que você precisa voltar, que lembrar. Não significa que você precisa insistir, que amar. Não significa que você precisa permanecer. Isso muda tudo. Porque separa emoção de decisão, e quando você aprende a fazer isso, você começa a recuperar algo essencial: controle sobre sua própria vida. Agora, imagine o seguinte: imagine acordar e não sentir mais aquele peso constante. Imagine lembrar, sem sentir dor. Imagine seguir em frente, sem olhar para trás o tempo todo. Isso não é frieza, isso é liberdade. E liberdade emocional é uma das coisas mais poderosas que você pode conquistar. Mas ela não vem sozinha. Ela vem com entendimento, com prática, com decisão. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Neste vídeo, você vai descobrir 10 lições do estoicismo que vão te ajudar a soltar alguém sem se perder no processo, sem se endurecer, sem se destruir. Mas antes de continuar, se você quer desenvolver uma mente forte, controlar suas emoções e parar de sofrer por quem não te valoriza, se inscreva no canal e deixe o like. Agora, respire fundo, porque a primeira lição vai quebrar uma das maiores ilusões que você ainda pode estar carregando. Agora que você entendeu o que é
O apego é hora de encarar as verdades que realmente libertam. E a primeira já quebra uma ilusão muito comum. Você não controla o outro. Essa é a base de tudo. E ao mesmo tempo, uma das coisas mais difíceis de aceitar. Você não controla o que a outra pessoa sente. Não controla o que ela decide. Não controla se ela fica ou se vai embora. Mas mesmo assim, uma parte de você tenta convencer. Tenta mostrar. Tenta provar que vale a pena. Quanto mais você tenta, mais se frustra, porque está tentando agir sobre algo que não depende de você. O estoicismo, ele é direto nesse ponto. Se não está sob seu controle, não deve ser fonte da sua paz. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você já perdeu tempo tentando mudar alguém? Tentando fazer com que a pessoa te enxergasse de outra forma? E o que isso te trouxe? Cansaço, ansiedade, desgaste emocional. Quando você entende que não controla o outro, algo muda. Você para de insistir e começa a aceitar, não como derrota, mas como realidade. E aceitar a realidade é o primeiro passo para se libertar dela. 2. O apego é uma ilusão de segurança. O apego parece confortável. Ele dá a sensação de conexão, de proximidade, de importância. Mas, na verdade, ele é instável. Porque tudo aquilo que você teme perder já está emocionalmente em risco. E isso gera ansiedade constante. Você começa a pensar demais, a interpretar sinais, a criar cenários, a imaginar possibilidades. E tudo isso consome sua energia. O estoico entende que segurança real não vem de outra pessoa. Vem do dentro. Vem da sua capacidade de permanecer firme, mesmo quando algo muda. Mesmo quando alguém vai embora. Porque quando sua estabilidade depende do outro, você está vulnerável. Mas quando depende de você, você está livre. 3. Nem tudo que você sente é verdade. Esse ponto muda completamente a forma como você lida com emoções. Porque o que você sente nem sempre representa a realidade. Você pode sentir falta de alguém que te fazia mal. Pode sentir saudade de momentos que no fundo eram inconsistentes. Pode sentir vontade de voltar, mesmo sabendo que não deveria. E isso confunde. Porque a emoção parece forte, parece verdadeira. Mas emoção não é direção, é apenas um sinal. O estoico aprende a observar o que sente, sem obedecer automaticamente. Ele pergunta: isso faz sentido? Isso me faz bem? Isso está alinhado com a realidade? E muitas vezes a resposta é não. E quando você entende isso, você ganha algo poderoso: distância emocional. Não para ignorar o que sente, mas para não ser dominado por isso. 4. Você não ama, você idealiza. Essa é uma das lições mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Muitas vezes, você não está preso à pessoa real, está preso à versão que criou, àquilo que ela poderia ser, ao potencial que você enxergou, à história que você imaginou. E isso mantém o apego vivo, porque você não está lidando com o que aconteceu, está lidando com o que gostaria que tivesse acontecido. O estoico corta essa ilusão. Ele olha para os fatos, para o comportamento real, para o que foi demonstrado, e não para o que foi prometido ou imaginado. Agora pense com sinceridade. Você sente falta da pessoa ou da ideia que criou sobre ela? Responder isso muda tudo. 5. Aceitar é diferente de desistir. Muita gente confunde essas duas coisas. Acredita que aceitar é fraqueza, que é abrir mão, que é perder. Mas não é. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é, sem distorcer, sem resistir, sem tentar forçar algo que já não existe mais. Desistir vem da falta de capacidade. Aceitar vem da clareza. O estoico aceita o que não pode mudar e direciona sua energia para o que pode. Isso é inteligência emocional.
Porque lutar contra a realidade não muda a realidade, só prolonga o sofrimento. Agora, pare por um momento e observe sua própria situação. Quantas dessas lições você ainda não aplicou? Quantas vezes você tentou controlar o outro? Quantas vezes confundiu apego com amor? Quantas vezes seguiu uma emoção, mesmo sabendo que ela não fazia sentido? Essa consciência já é um avanço, mas ainda não é o suficiente porque entender. Não é o mesmo que transformar. E é exatamente isso que vamos aprofundar na próxima parte. Até aqui, você começou a enxergar o apego com mais clareza. Mas agora é onde a mudança realmente acontece. Porque entender não basta. Você precisa soltar, e soltar exige decisão. 6. O sofrimento vem da resistência. Essa é uma das verdades mais profundas do estoicismo. Você não sofre apenas porque algo acabou. Você sofre porque não aceita que acabou. Fica tentando manter vivo o que já terminou. Revisitando memórias, recriando conversas, imaginando finais diferentes. Mas tudo isso tem um custo. Cada vez que você resiste, você reabre a dor. Agora pense nisso com clareza. Se algo terminou, lutar contra isso muda alguma coisa? Ou apenas prolonga o sofrimento? O estoico entende que a dor inicial é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional, e ele nasce da resistência. Quando você aceita, não imediatamente, mas de forma consciente, algo muda. A dor começa a perder força, porque você para de alimentá-la. 7. Sua identidade não podemos depender de alguém. Esse é um dos motivos mais fortes do apego. Você se envolve tanto que começa a se misturar. Sua rotina muda, seus hábitos mudam, sua forma de pensar muda. E, aos poucos, você deixa de ser apenas você e passa a ser você, a pessoa. O problema aparece quando isso acaba, porque parece que uma parte sua foi embora. Mas a verdade é outra. Você não perdeu algo. Você se perdeu no processo. O estoico evita isso. Ele se conecta com as pessoas, mas não se dissolve nelas. Ele mantém sua identidade, sua individualidade, seu centro. E isso faz toda a diferença, porque quando alguém vai embora, ele continua inteiro. 8. O tempo não cura, sua postura cura. Existe uma frase muito repetida: o tempo cura tudo. Mas isso não é totalmente verdade. O tempo passa, mas se você continuar preso, a dor permanece. Quantas pessoas você conhece que dizem: já faz anos e eu ainda não superei? O problema não foi o tempo, foi a forma como lidaram com ele. O estoico não espera a dor desaparecer. Ele age, ele reorganiza sua vida, cria novos hábitos, redireciona sua atenção, constrói novas referências, porque ele entende algo essencial. Se você não muda sua postura, o tempo apenas prolonga o mesmo estado. Mas quando você muda sua postura, o tempo trabalha a seu favor. 9. Soltar é uma decisão diária. Muita gente acredita que o desapego acontece de uma vez, mas não é assim, e um processo. E, mais do que isso, é uma escolha diária. To-dos ou os DH. Você vai ter a opção de revisitar o passado, ou focar no presente, alimentar a saudade, ou construir algo novo, voltar mentalmente, ou seguir em frente. E cada pequena escolha importa. O estoico não espera sentir vontade de soltar. Ele decide, e repete essa decisão todos os dias, até que, em algum momento, aquilo perde força. 10. Sua paz vale mais que qualquer relação. Essa é a lição final, e talvez a mais importante. Nenhuma pessoa vale sua paz mental. Nenhuma conexão vale sua estabilidade emocional. Nenhuma história vale sua tranquilidade. E isso não é egoísmo, é maturidade. Porque
Quando você sacrifica sua paz para manter alguém, você está pagando caro demais. O estoico coloca sua paz como prioridade, não por frieza, mas por sabedoria. Porque sem paz, você não pensa com clareza, não age com equilíbrio, não vive com leveza. Agora pense com sinceridade. Essa pessoa te traz paz ou te traz ansiedade? Te traz clareza ou confusão? Te fortalece ou te desgasta? A resposta para essas perguntas já mostra o que precisa ser feito. Agora que você chegou até aqui, algo precisa mudar, porque você já entendeu demais para continuar no mesmo lugar. Você já percebeu que não controla o outro, que o apego é ilusório, que suas emoções nem sempre dizem a verdade, que você idealizou mais do que enxergou, que aceitar é libertador, que resistir prolonga a dor, que sua identidade precisa ser independente, que sua postura define sua cura, que soltar é uma decisão e que sua paz vem em primeiro lugar. Então a pergunta agora é simples: o que você vai fazer com isso? Vai continuar preso ou vai começar a se libertar? Existe um momento na vida em que você precisa escolher, não entre ficar ou ir embora, mas entre continuar preso ou se libertar. Porque no fundo é isso que está acontecendo. Você não está apenas preso a alguém, está preso a um padrão de apego, de expectativa, de esperança que não se sustenta mais. E enquanto esse padrão não muda, o sofrimento se repete, com a mesma intensidade, com os mesmos pensamentos, com a mesma dor. Mas agora você tem algo que talvez não tivesse antes: clareza. Você entendeu que não controla o outro. Entendeu que o apego não é amor. Entendeu que suas emoções nem sempre mostram a verdade. Entendeu que, muitas vezes, você se apegou mais à ideia do que à realidade. E, principalmente, entendeu que soltar não é perder, é se recuperar. Porque cada vez que você insiste em algo que já acabou, você se afasta de si mesmo. Se afasta da sua paz, da sua estabilidade, da sua liberdade. Agora, imagine o contrário. Imagine acordar e não sentir mais aquele peso constante. Não sentir mais a necessidade de olhar o celular esperando algo que não vem. Não sentir mais aquele aperto ao lembrar. Não sentir mais a dúvida sobre e se tivesse sido diferente. Isso não é apagar o passado, é parar de viver nele. E isso é possível, mas exige decisão. Não uma decisão emocional, não uma decisão impulsiva, mas uma decisão consciente. Uma decisão que você reafirma todos os dias. De não alimentar mais o que te prende, de não revisitar o que te machuca, de não insistir no que não é recíproco. E isso não te torna frio, te torna livre, porque liberdade emocional não é não sentir, é não ser controlado pelo que sente, é sentir e ainda assim escolher. Escolher sua paz, escolher sua dignidade, escolher sua própria vida. Agora, existe algo que você precisa levar com você depois deste vídeo. Você não precisa esquecer alguém para seguir em frente. Você precisa parar de segurar, porque enquanto você segura, você continua preso. Mas quando você solta, mesmo que doa no começo, você abre espaço para novas experiências, novas conexões, uma nova versão de você. Mais forte, mais consciente, mais livre. E talvez essa seja a parte mais importante de todas. Você não está apenas superando alguém. Você está se reconstruindo. Está aprendendo a não depender, a não se perder, a não se diminuir. E isso muda completamente o tipo de vida que você vai ter daqui para frente. Porque quando você aprende a se desapegar, você não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer pessoa, não aceita qualquer tratamento. Você se torna mais seletivo, mais consciente, mais firme, e isso naturalmente te coloca em outro nível. Agora,
A pergunta final é simples. Você vai continuar preso ao que já acabou? Ou vai começar a construir o que ainda pode existir? A escolha é sua. Sempre foi. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão passando pelo mesmo. Se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente todos os dias. E escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho minha paz. Porque no momento em que você escolhe isso, tudo começa a mudar.